seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O pastor Cláudio falou uma coisa que é verdade. Quando ministramos a palavra do Senhor, seja quem for ministrar a palavra do Senhor, quando você ministra, eu penso dessa forma. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Corta tanto para frente como para trás. Então, quando nós ministramos a palavra de Deus, automaticamente nós estamos ministrando para nós mesmos também, primeiro. Principalmente quando a gente revê uma palavra para falar, né? Eu creio que Deus primeiro ministra no nosso coração de uma forma tão gostosa. Às vezes eu fico pensando quando eu estou escrevendo a mensagem e as lágrimas descem, irmãos. Sabe quando você sente a presença de Deus tão grande? Quando você está em oração, preparando uma mensagem, que às vezes eu paro de escrever e algumas vezes, às vezes eu faço quando tenho uma pregação para fazer, às vezes não termino só num dia, começo num dia, termino em outro dia. Mas eu me lembro uma vez que eu estava preparando uma pregação e eu estava na hora do meu break e eu estava escrevendo. E as lágrimas começaram a descer no meu rosto. E nesse momento passou alguém e falou para mim dessa forma: Maria, o que está acontecendo com você? Você está triste? Eu falei: não estou triste não. É porque o que eu estou escrevendo aqui é tão profundo, é uma coisa tão de Deus que o meu coração não aguenta. E ele ficou assim sem entender. Daí eu li para ele alguma coisa que eu estava escrevendo e ele falou para mim: realmente isso é profundo o que você está escrevendo. E isso, irmãos, é muito bom, como o pastor Watts falou, quando nós ministramos, a primeira pessoa que é ministrada é você. Porque é aquela palavra que vai vir diretamente de Deus ao teu coração, aonde toca dentro de você. Aleluia. E isso é muito bom. Louvado a Deus por isso. Eu sou grata ao Senhor. O que eu falo para os irmãos, graças a Deus, tanto quanto a gente ministra a palavra de Deus, quanto a gente senta para ouvir a palavra de Deus, de uma forma ou de outra, glória a Deus por isso, nós somos agraciados, nós somos felizados, porque o Senhor fala conosco de qualquer forma, amém? Ou através da nossa pessoa mesmo, através de quem está ministrando. E eu gostaria de nessa noite estar ministrando sobre uma palavra muito conhecida. Gostaria de convidar os irmãos para que se coloquem de pé. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 37, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Deixa eu colocar aqui meus óculos, que agora eu preciso de óculos para ler. Como Ana Maria. Para ler, agora eu preciso de óculos. Fica contando meu segredo, não? Até eu acostumar a usar uma tal de lente, que eu não sei ainda o que é isso. Mas glória a Deus, aleluia. Trouxe hoje. Olha lá já. Thank you so much. Está aqui a coisa. Deus abençoe. Ezequiel 37, versículo 1. O tema dessa passagem aqui na Bíblia fala a visão de um vale de ossos secos. Mas o meu tema para essa mensagem é profetiza. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que eu te farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre
Enquanto profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me mandou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Amém. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ainda de pé, eu convido você para que abaixe a sua cabeça, para que possamos fazer uma oração, né? Nesse momento. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que neste momento, Senhor, vem falar conosco através da Tua Palavra. Vem falar conosco através, Senhor, ó Pai, Senhor, ó Pai, desta mensagem, Senhor. Pai, Tu sabe o que precisamos ouvir. Tu sabe o que necessitamos, Senhor, mas essa noite eu te peço. Pai, vem perdoar as nossas faltas. Vem, Senhor, vem falar ao nosso coração aquilo que precisamos, Senhor. Vem ao encontro das nossas necessidades. Pai, mais uma vez eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, para que Tu possas usar como um vaso diante da Tua presença. Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Teu Espírito venha, Senhor, para ordenar todas as palavras dos meus lábios, e que possamos sair daqui alimentados pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Você pode se assentar. Quando eu falei para os irmãos, quando esta palavra veio ao meu coração, uma mensagem muito conhecida, na verdade, muito conhecida mesmo, mas a palavra do Senhor é aquela que se renova a cada amanhecer, diz a palavra de Deus. E eu gostaria de falar sobre a palavra profetizar. O que significa profetizar para você? Nós vemos na Bíblia tantos profetas que o Senhor usou, os grandes profetas como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, os pequenos profetas, que a gente pode falar dos pequenos livros, como Oséias, como Joel, e todos esses homens, aparentemente profetizaram ao povo de Israel de uma forma maravilhosa, de uma forma que Deus falava com eles, e eles transmitiam esta palavra, independente de quem gostava, independente de quem ia aceitar. Eu me lembro do profeta Elias, que quando Deus falou para ele: Elias, vai até a casa de Acabe e profetiza contra Acabe. Acabe era o rei de Israel. E Elias, irmão, se tem uma coisa que no ministério de Elias, no começo, Elias não tinha medo. Ele teve medo de Jezabel porque ele deu ouvido ao que não devia, mas quando Deus falou: vai até a casa de Acabe, era ir na casa do rei e falar para o rei que ele estava errado em pecado. Não é fácil, mas Elias fazia. Eu também me lembro que quando Deus fala com Jeremias de uma forma tremenda, e ele fala: eu, Senhor, vou colocar as minhas palavras na tua boca, e tu dirás e falarás a este povo de coração duro. E se você ler o que Jeremias fala dessa forma: mas Senhor, eu sou como uma criança que eu não sei falar. Ele dá para ver que ele temeu, e ao mesmo tempo ele falou: como é que eu vou conversar com um povo desse? Nós vemos que todo nesse tempo também de Jeremias, o povo estava cativo. No período de Ezequiel, o povo estava cativo. Mas Deus fala para Jeremias desta forma: não temas, porque eu, Senhor,
me responsabilizo por tudo que tu falares. Não vai ser as tuas palavras, mas vai ser a minha. Nós vemos em Ezequiel, quando Deus levanta Ezequiel para profetizar, e muitas pessoas falam e não gostam de ler o livro nem de Jeremias, porque era um profeta chorão, e muito menos Ezequiel, porque eles falam que é muita repreensão. Eu já gosto dos dois livros, para mim é uma beleza os dois livros. Né? Tanto um que me repreende, como o outro que me faz a minha fé aumentar cada dia mais. Mas nós vemos aí nessa palavra profetiza, que profetizar nada mais é do que você transmitir uma palavra, uma visão dos fatos que acontecem agora, do que aconteceram, do que vão acontecer. Esta era o motivo que Deus usava os homens para profetizar, e muitas vezes nós ainda vemos nos nossos dias Deus usar profetas para transmitir uma palavra, muitas vezes através de uma profecia, muitas vezes também uma palavra profética através da palavra de Deus, muitas vezes através de uma canção que traz a letra profética para a sua vida, para te abençoar. Aleluia! É desta profecia que eu estou falando, mas eu queria chegar a um conjunto de coisas sobre tudo isso. A profecia para mim se resume em uma coisa, que é o poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. A Bíblia fala que a mesma língua que abençoa, ela também destrói, ela amaldiçoa. Né? Que devemos tomar cuidado com como proferimos a palavra de Deus, ou quando comentamos com alguém, como falamos com alguém. Eu costumo falar quando, há tempos atrás, quando vimos uma criança, né, muitas vezes uma criança que tem muita energia e não para quieto, não sei o quê. Alguns, eu me lembro que nos tempos passados, principalmente as pessoas mais velhas, ficavam meio irritados quando via as crianças correndo. Hoje eu entendo muito mais, porque eu tenho uma que corre aqui na igreja quase o tempo todo. Mas eu me lembro que naquele tempo, quando eu trabalhei com as crianças, algumas pessoas não entendiam isso e falavam que tinha que prender a criança, tem que beliscar a criança, tem que fazer isso e deixar ela quieta dentro da igreja. E muitas vezes falavam até outras palavras. Criança isso, essa criança aquilo. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala que há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Quando você profere alguma coisa, né? Eu costumo falar que à noite, às vezes, quando eu vou dormir, eu sempre oro a Deus dessa forma. Quando dá, eu vou lá no berço da Kimberly e ponho a minha mão sobre a cabecinha dela e abençoo a vida dela. Eu me lembro que eu fazia isso várias vezes com o William, e mesmo quando ele cresceu, ele estava dormindo, porque eu tenho um sono muito pesado. Às vezes você entra no quarto e não acorda nada. Você vai lá, muitas vezes desce ele está falando que está me olhando, ó. Mas eu desço às vezes no basement, né? E às vezes de noite, de madrugada, quando eu acordo, eu só desço lá rapidinho, nem chego perto da cama dele, mas é dali mesmo eu estendo minha mão e falo: Jesus, abençoa esse menino. Abençoa esse menino. Ele nunca vê. Mas por quê? Porque uma palavra profética abençoa. Senhor, dá inteligência. Senhor, dá juízo, dá temor da tua palavra. Aleluia. E eu estou falando tudo isso porque Deus põe Ezequiel numa situação difícil. Enquanto nós estamos falando de algo vivente, de uma criança correndo, de algo que está acontecendo na tua vida, é muito fácil você falar: olha, Deus abençoa essa criança, Deus usa essa criança para o louvor, para a sua glória. Olha, Deus faça isso com você. Mas Deus pega Ezequiel. Se você vê o versículo primeiro dessa mensagem, está falando desta forma: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. Eu já falei isso, vou falar de novo. Que em certos termos eu até entendo o espanto de Ezequiel. Irmãos, em outras palavras,
cemitério, mas eu quero passar longe. Não gosto de cemitério, não. Sou muito sincera de falar. Respeito com todo o carinho as pessoas que estão lá, que faleceram no Senhor, outras que não, mas respeito da mesma forma. Porém, não gosto de estar dentro de cemitérios. Tem um lugar que eu não gosto, sabe, de um velório, eu vou, porque temos a obrigação de ir, mas não gosto de estar lá. Ezequiel, dá para ver que ele simplesmente se espantou. Irmãos, muitas vezes você vê Deus levando, por exemplo, Deus levou, quando ele deu a visão a João, que coisa linda, que ele mostrou o céu, né? Que ele mostrou outras coisas, mas que coisa bonita, tantas outras visões que esses homens de Deus tiveram, são visões que você fala, olha, como eu gostaria de ter esta visão que este homem teve. Olha, quando Deus falava com Elias, com Eliseu, que coisa linda! Mas Deus pegou Ezequiel sem perguntar para ele e colocou ele dentro de uma situação aonde não tinha saída pelo olhar material, pelo olhar humano. E Deus, tanto é que Deus põe ele numa situação difícil, que Deus pergunta para ele: Ezequiel, poderão esses ossos ressuscitar? E você vê a resposta de Ezequiel muito clara: Senhor, tu sabes, porque ele mesmo acreditava em nós. Quantas vezes nós também entramos em situações que aos nossos olhos não há saída, não tem como. E quantas vezes o Espírito de Deus, quando você está orando, quando você está lendo a palavra do Senhor, ou quando você está em um momento de meditação, ou quando você está na igreja, muitas vezes o Espírito do Senhor fala dessa forma: será que você consegue sair dessa situação? Há uma solução para esse problema? E muitas vezes nós falamos como Ezequiel: Senhor, tu o sabes, porque de dentro de nós não vemos uma saída. Irmãos, tem coisas que não tem saída ao olhar humano. Essa semana, eu creio que foi essa semana, que eu estava assistindo o repórter CNN, acho que o William lembra disso, onde eles falaram que uma criança foi curada de AIDS. Irmãos, meu coração ficou tão feliz. Ficou feliz, eu fiquei feliz em saber que já existe medicamentos que podem curar AIDS. Se for tratada desde o início, pode ser, é a primeira pessoa a ser curada de AIDS. Veja como que a medicina tem se prolongado, tem se melhorado. Eu me lembro que novembro 1º, quando eu estive no médico, e o médico me falou desta forma: você tem tal enfermidade e seu caso é muito sério, está avançado e teu estágio é 4. Eu falei para o Léo outro dia, que eu nunca vou esquecer desse dia. Quando alguém fala para você dessa forma: olha, você tem uma criança de 2 anos, então aproveita o tempo que você tem com ela, porque você não tem muito tempo de vida. Eu nunca vou esquecer isso. E eu comentei com meu esposo que eu via que a médica conversava comigo e falava qual seria os momentos, o procedimento para o tratamento disso. E eu estava calada, e eu digo para os irmãos que eu estava escutando e entendendo tudo que ela estava falando, mas eu, de certa forma, eu fiquei calada. Mas o Léo falava com ela do que eu falava, não porque eu estava em choque, não, mas eu falei para o Léo dessa forma: eu falei, eu acho que aquela moça pensou que eu não entendia inglês, porque depois que ela falou tudo aquilo, ela falou para mim assim: se você quiser, eu posso arrumar um médico que fala espanhol. Então me deu a entender que ela viu que eu não estava entendendo nada. Eu tinha entendido tudo, irmãos, palavra por palavra. Quando eu saí dela, ela me deu um abraço bem forte e falou: good luck. You need a lot of good luck. Mas uma
quando abracei ela e a enfermeira, eu falei, não, I need only God in my life. I don't need a good walk. E, graças a Deus, fomos conversar com outros médicos, fizemos vários testes. E quando eu fui conversar com o médico, que é o médico que tem acompanhado todo o meu tratamento, o médico virou para mim e falou dessa forma, sem eu perguntar para ele, olha, você não vai morrer não, você vai viver. Porque agora tem medicamentos tão bons que você não precisa nem se preocupar, só fazer o tratamento, a operação e está tudo certo. Eu também nunca vou esquecer esse dia que eu conversei com o Dr. Lowe. Mas, irmãos, são situações que de repente, uma coisa eu me lembro que quando eu saí da médica, eu saí, nós passamos num chinês, comemos alguma coisa, eu não tinha nem fome, não tinha nem como comer. E eu fui direto para o meu trabalho e eu cantava aquele hino, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Eu cantava e as lágrimas desciam. E eu no volante. E o Espírito de Deus falou, eu nunca vou me esquecer isso, irmãos. Eu estava na Trask Boulevard, em Stanford, já pertinho do meu trabalho, na principal. Parada no farol vermelho e o Espírito de Deus falou para mim dessa forma. Porque você está desesperado. Você não falou que tua vida está em Deus? Porque você está desesperada. Irmãos, para mim foi a melhor palavra que eu ouvi naquele dia. Porque eu ouvi como se eu estivesse ouvindo uma pessoa que estivesse sentada do meu lado. Porque você está desesperada? Você não fala que confia em Deus? Não foi isso que você falou para a médica? Aleluias! Mas quantas vezes nós somos colocados com a permissão de Deus em situações aonde não entendemos o porquê e não sabemos como vamos sair dela. Ezequiel estava neste passo, colocado no meio do monte de ossos secos, e Deus falando para ele, Ezequiel, será que poderão viver esses ossos secos? E a resposta dele é essa, Senhor, tu o sabes. Aleluia. E Deus fala para ele, profetiza então sobre os ossos secos. É o que eu falo, é muito fácil profetizar numa situação que eu estou passando, porque eu estou viva, porque eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo a mão de Deus sobre a minha vida. Talvez pelas palavras daquela médica que eu vi, o primeiro médico que eu vi, hoje eu não deveria estar aqui pregando sobre isso, mas pela palavra do Senhor eu já estou aqui pregando isso. Mas eu acho que ainda é uma relação, uma situação viável. Mas Ezequiel estava, Deus falou para ele, profetiza sobre ossos secos. Irmãos, não faz sentido. Não faz sentido. Mas nós vemos uma coisa bonita em Ezequiel, o que muitos outros profetas, que nós temos profetas que falam, mas Senhor, por que o Senhor quer que eu faça isso? Você lembra quando Deus falou para Ananias, Ananias, vai até a rua Terceira, e lá está um servo meu chamado Paulo, e ore por ele, porque ele está certo, ele vai ver, e esse será uma pessoa ungida nas minhas mãos. E Ananias falou, que? Não, Senhor, eu conheço esse homem não é assim. Ele questionou, da mesma forma como Jonas questionou, não, Senhor, eu não vou lá para Nínive, porque Nínive é uma cidade muito perversa. Irmão, se você ler versículo 2, versículo 3, Ezequiel, ele obedece a ordem. Glória a Deus por isso. Eu falo que a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que remediar nisto. É isto que a palavra de Deus fala. Aleluia. E eu imagino, às vezes eu fico tentando imaginar na minha cabeça, eu queria montar um teatro disso. Sabe, essa visão de Ezequiel, ele vendo esses ossos, irmãos, deve ser a coisa mais
ele fala dessa forma. Irmãos, diz que enquanto ele falava, ouviu-se um barulho, ouviu-se um ruído. Eu imagino que ele olhava para trás, ele olhava para frente, mas o que está acontecendo? Irmãos, imagina assim, imagina uma mão saindo correndo assim, para pegar um braço, para entrar no corpo. É terrível, não é? Se fosse fazer um filme desse, ia ganhar o número 1 no Oscar de efeitos sobrenaturais. Porque seria um filme de horror, mas com uma tecnologia muito grande. Irmãos, Ezequiel viu isso diante dele. Ele viu o corpo das pessoas simplesmente se juntando. Eu imagino que, se Ezequiel fosse como eu, que gostava de ir de cemitério, eu imagino que ele ficou com medo de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ele ficou abismado com o poder de Deus que estava fazendo ali. Diz a Bíblia que ele via aquilo acontecer. Diz que enquanto ele profetizava, veio se juntar os ossos. E não parou aí, porque a profecia foi essa: ossos secos, né? Assim diz o Senhor, que se juntem, que venha nervos, que venham carne, que venha pele sobre os ossos. Esta era a profecia completa. Aleluia! E diz a Bíblia que ele vê, irmãos, é tremendo. Eu não sei o que Ezequiel pensou, mas é tremendo ver os nervos se colocando em cima dos ossos, e depois vem a carne, e depois vem a pele. É uma modificação tremenda. E eu falo uma coisa, eu fico pensando quando ele profetiza dessa forma: ossos secos, assim diz o Senhor, venha sobre vós, junte-se os ossos. E quando se juntavam os ossos, irmãos, eu imagino que o osso ficou certinho, né? Que grudou tudo certinho, que uma perfeição divina. E fala, venha nervos e venha carne. E muitas vezes eu fico pensando, quem já quebrou uma perna sabe disso, irmãos, a dor que é, e mesmo quando você quebra um braço, o seu osso fica uma cicatriz, mesmo que com o tempo ele vai juntar, mas quem já quebrou alguma coisa sabe disso, que com o passar dos anos, mesmo que parece que já está tudo sarado, mas se dá um frio, parece que dói a tua mão, dói a tua perna, como se algo não é a mesma coisa. Eu fico pensando de uma forma que Ezequiel, o que significaria esses nervos e carne e pele sobre a carne, o que significa isso na vida espiritual? Quantas vezes nós vemos pessoas que um dia estiveram tão bem na igreja, um dia também estavam louvando ao Senhor, e por algum motivo acontece alguma coisa, essa pessoa desvia, e essa pessoa praticamente como um vaso que quebrou de uma forma tremenda. Um exemplo desse é a vida de Davi. Os irmãos lembram Davi falado como um rei, sabe, que tinha um coração assim, que Deus tinha um coração igual o coração de Davi, uma pessoa dedicada à obra de Deus, dedicada às coisas de Deus, mas de repente Davi, ele peca, ele cai. Se você ler o Salmo 51, você vê a agonia de Davi, falando dessa forma: Senhor, se eu não me lembro, 51, Salmo 51, versículo 11, fala: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Naquele salmo ele fala que ele está quebrado, ele está arrasado, ele está se sentindo tão fraco. Mas aleluia, você vê quando Davi começa a se colocar e pedir perdão nesse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele começa dessa forma: tem misericórdia de mim, ó Deus. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Não deixa que isso venha afastar o teu espírito da minha vida. Irmãos, quando ele se põe, era a mesma coisa de um vaso que quebrou de uma forma. E Deus começa a juntar Davi. Deus fala: Davi, você quer que eu fique, que tu fiques na minha mão? Ou na mão do homem? Eu falo: não, eu prefiro ficar na tua mão, porque o homem não é cruel. Mas irmãos, ficar na mão de Deus também não era. Ele tinha que ser refeito. Davi precisava ser refeito. E Deus triturou. Se você vê no salmo, em alguns salmos, fala assim: porque eu senti cada osso meu
Teu foi quebrado. Davi fala isso. Imagine a agonia que estava no coração de Davi, a falta de Deus, a agonia do pecado, sabe, a indignação dele, falar, por que eu mandei matar um homem, por que eu fui sair com uma mulher casada? E Deus refaz Davi de uma forma tremenda. De uma forma tremenda, Deus levanta Davi como se nada tivesse acontecido. Deus levanta e fortalece. Por isso que eu falo que muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa que cai, uma pessoa que muitas vezes, né, está ela fora no mundo, às vezes eu fico pensando, Jesus, os jovens que nós ensinamos tanto, quando nós ficamos sabendo de notícia, fulano de tal foi preso, fulano de tal está bebendo, fulano de tal está assim, dói no nosso coração. E a primeira pergunta, o primeiro pensamento que vem é: será que essa pessoa vai conseguir voltar para os braços do Senhor? Será que ainda tem chance essas pessoas? Mas nós vemos aqui, irmãos, por essa profecia, que o impossível que é impossível para a pastora Dulce, que o impossível que é impossível para você, que quando você vê uma pessoa, talvez uma moça, sair para a prostituição, um casamento destruído, muitas vezes nós falamos, isso não vai ter mais jeito. Não! Tem jeito se o Senhor quiser usar essa pessoa, se Deus tiver um plano na vida dela, na vida dele. Aleluia, Deus faz como fez com esses ossos. Aleluia, primeiro ele junta o osso, depois ele vem e põe os nervos, e põe a carne, que isso nada mais é, que significa a fé, a esperança sobre os nossos corações, né? Ele põe, um tratamento que vem sobre as nossas vidas. E depois Ezequiel viu, vinha a pele sobre aquele povo. E a pele, eu falo, irmãos, que é o sangue de Jesus nas nossas vidas. Nós também um dia estávamos quebradinhos, mas o Senhor nos colocou e nos fez vaso novo, aleluia. E sabe, eu imagino que quando o oleiro está fazendo vaso, né, e fica aquela poeirinha no final, ele vai ilustrar, e ele deve passar alguma coisa ali para ficar bonito. Assim é a pele que vem por cima dos nossos braços. Imagine que quando você se machuca, essa pele, por que você tem uma pele, né? Qual que é o dever dela? Por que nós temos isso? Nada mais é uma proteção, né? Quando você bate, ela protege para não cortar a tua carne, para não cortar depois os teus nervos, porque se corta os teus nervos, você pode ficar sem movimento. Se quebra teus ossos, é pior ainda. É muito difícil cicatrizar. Então a pele é uma proteção, né? Hoje mesmo a Kimberly caiu e bateu aqui. Eu falei, mas Jesus, glória a Deus que não cortou. Afundou assim um pouquinho, mas não cortou. Aí eu falei assim, poxa, a pele protege mesmo. Ela bateu bem na quina da cadeira. Mas, irmãos, a pele nada mais é do que o sangue de Jesus. Quantas vezes você e eu perguntam e falam, nossa, mas aconteceu aquele acidente, mas eu consegui sair ileso, meu carro não pegou. Olha, se aconteceu, podia ser pior. Porque, sabe, muitas vezes nós sentimos essa proteção divina sobre as nossas vidas. Muitas vezes você está passando por alguma coisa, né, e acontece coisas terríveis com a pessoa que está do teu lado, com a pessoa isso. Aí se cumpre também aquele versículo, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus por isso, né? Quantas vezes eu fico pensando nisso, quando o Senhor nos guarda, né? Se não fosse só isso, né? Ainda fala assim, né, que tem, né, o anjo do Senhor, né, ele acampa ao redor daqueles que os temem. Glória a Deus. Pele é sinal do sangue de Jesus. Estamos cobertos pela cobertura do sangue de Jesus, que nos esconde muitas vezes, né, das coisas que o inimigo prepara para as nossas vidas, né? É uma marca, nós temos essa marca nas nossas vidas. O povo de Israel, eu imagino que quando antes, não sei se você lembra, quando antes deles saírem do Egito, foi que Deus falou, coloca uma marca de sangue nos portais das casas, porque à meia-noite, né, o anjo de Deus vai passar, e aonde não tiver a marca, ele vai entrar e vai matar.
do carneiro, do cordeiro, da vaca, whatever foi que eles usaram ali. Eles passaram nos umbrais e à meia-noite passou um anjo de Deus. Mas quando o anjo via aquela marca, ele não entrava naquele lar. Mas na casa dos egípcios, onde não tinha marca, todos os primogênitos foram mortos até o filho do rei. Todos. Mas por quê? Israel tinha uma marca. Desde o início, Israel tinha uma marca. A marca do sangue. Aleluia. Hoje nós também temos essa marca. A marca do sangue de Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Que nos esconde, que nos dá, aleluia, fortaleza. Que nos dá, muitas vezes, o ânimo para que possamos ir. Mas diz que, quando Ezequiel profetiza, diz a Bíblia que ele fala que ele viu aquele monte de corpos. Um monte de corpos, todos juntos, talvez bonitinho, não está faltando nada, está faltando leite, não está faltando nada. E Deus faz uma pergunta para ele, como muitas vezes Deus faz para nós. Eu não sei se você já entendeu, muitas vezes, quando nós estamos vivendo um milagre, eu falo isso porque eu estou vivendo um milagre. Glória a Deus por isso. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes parece que coisas vêm para agitar a nossa vida. Essa semana mesmo, eu não sei se com essa correria toda, eu falei para o Léo que eu estava no serviço, mas de repente me deu um mal-estar, mas minhas mãos começaram a tremer. Eu falei, Jesus, eu vou ter um ataque de pânico aqui. Sabe quando uma coisa ruim? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu levantei. Eu não ando pela firma porque eu não gosto, primeiro que eu não tenho muito tempo para andar. Mas nesse dia, eu fui lá onde o William trabalha, eu desci no Machine Shopping, eu andei, o pessoal falou, Maria, você não está fazendo nada? Estou andando. Eu acho que eu andei uns 5 minutos na firma. Andei a firma inteirinha, fui no Chile, fui no Machine Shopping, fui no Paint Shop para ver as coisas. E não tinha que ver nada. Mas nesse meio tempo eu estava assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Por que está dando isso? Senhor, me tira essa aflição do meu peito, me tira essa aflição do meu peito. E eu comecei a repreender, sai em nome de Jesus, sai todo cansaço, sai toda preocupação, em nome de Jesus, eu expulso. Eu acho que o povo falou, era doida, porque eu estava andando assim, expulso em nome de Jesus, expulso em nome de Jesus, expulso em nome de Jesus. Quando eu voltei para a minha mesa, eu estava bem, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vemos que Deus começa a operar um milagre na sua vida. E o inimigo sabe disso. Eu peguei aqui a semana passada que o inimigo sabe o teu ponto fraco. E ele vai tentar te atingir no teu ponto fraco, não é em outro lugar, é onde ele sabe que você pode cair. E eu fiquei pensando assim, eu não sei o porquê me deu isso, eu não sei se foi que eu preocupei demais, que está chegando a data da operação e tem tanta coisa para ser feita ainda. E me deu isso no coração. Mas foi apenas uma brecha que você dá. É o suficiente para o diabo lançar uma seta tão grande para, se possível for, tirar você do céu e te levar até o túmulo. Acontece isso em Ezequiel. Quando Deus começa a fazer aquele monte de milagre, agora Deus fala para Ezequiel dessa forma, Ezequiel, profetiza a esses corpos para que vivam, porque estavam como mortos. Muitas vezes, igual eu falo para você, a tua vitória está tão perto, mas de repente vem um pensamento negativo, de repente vem alguma coisa na sua vida que parece que você vai perder tudo aquilo que você conseguiu até agora. E Ezequiel, mais uma vez, irmãos, eu vejo Ezequiel, a obediência de Ezequiel. Mais uma vez, ele profetiza desta forma, né? Ele fala assim, ele profetiza o Espírito, como Deus mandou, o Espírito que vem dos 4 cantos, né? Entre nesses corpos e ressuscite eles e dê vida. E diz que ele começou a profetizar desta forma, aleluia. E dos 4 ventos veio o Espírito que soprou sobre aqueles corpos e imediatamente
nação de Israel. Por quê? Porque Israel, nesse tempo que Ezequiel profetizava, estava preso por mais de 20 anos pelo rei da Babilônia, aonde, sendo escravos, estavam exilados na Babilônia. Irmãos, foi tanto tempo que o povo fez casa lá, casou com o povo se enriqueceu na Babilônia, mesmo sendo escravo. E passava-se o tempo, depois, se você ler o livro de Neemias, você vê a reconstituição de Jerusalém, os portais, a porta, os muros, né, que era quando estavam ainda sobre, né, estavam embaixo da mão da Babilônia, né, e Deus põe amor no coração do rei para que Jerusalém seja reconstruída. E nós vemos que esses mesmos judeus que estavam espalhados, que se espalharam, são os mesmos, né, que quando começa essa recuperação de Jerusalém, que ela termina em 1948, quando Israel volta a ser nação. Imagine quanto tempo que não passou. E para muitas pessoas, se você ler mesmo em Jeremias, ou mesmo em Ezequiel, que Deus fala dessa forma: eis que eu tenho um plano para vós, e planos para vos dar alegria no futuro. É sobre no mesmo tempo que Deus estava falando, né, tanto quanto Jeremias como Ezequiel, quando o povo estava preso e cativo na Babilônia. E Deus fala para Ezequiel: da mesma forma como o meu povo pensa que nunca mais vai sair daí, um dia ele vai se tornar nação novamente. Nós vemos que isso, irmãos, acontece, veja, há muitos anos depois, em 1948, se cumpre esta profecia quando Deus fala: e meu povo se tornará uma nação novamente. Porque até então Israel estava espalhado pelo mundo. E nessa noite eu estou falando isso para você, porque você também é um servo do Senhor como eu. Aleluias. E a palavra do Senhor fala que o mesmo Espírito do Senhor que usou a Ezequiel, que usou a Jeremias, que usou a Elias, que tanto profetizou coisas boas e coisas também, a exortação para o povo, é o mesmo Deus que profetiza hoje, é o mesmo Deus que habita em nós. Eu gostaria de finalizar essa mensagem e deixar esse versículo. Eu gostaria que você tomasse esse versículo no teu coração, guarda ele. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, olha o que está escrito lá. Está escrito assim: olha, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Ou seja, quando o Espírito do Senhor vem sobre as nossas vidas e começamos a profetizar, talvez você fale: mas pastora, eu não tenho dom de profecia. Não, mas quando você abre a sua boca e começa a falar de Jesus, sabe o que você está fazendo? Profetizando as boas novas. Você está levando a palavra do Senhor. Mas aqui fala quando o Espírito de Deus entra em nós. Aleluia. Há uma renovação. Somos transformados como aquele grande exército. Quando o Espírito do Senhor entrou sobre a vida deles, antes eles eram mortos, mas quando entrou o Espírito de Deus, eles se colocaram de pé, pronto para batalhar. Quando o Espírito de Deus está na nossa vida, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você não fica quieto, você não se conforma com a situação, você busca uma solução, você procura o Senhor, você jejuma, você ora, você faz, você tem vontade de ler a Bíblia, você tem vontade de estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito quer dizer vida, vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus, aleluia. Eu gostaria que nessa noite você profetizasse isso. Aleluia. Profetize que o Espírito do Senhor vai estar sobre a tua vida todos os momentos, onde você vai conseguir superar as dificuldades,
nesse momento, aleluia. Esse povo de Israel ficou 20 anos encarcerado porque não entendia que o Espírito de Deus poderia habitar neles. Porque não entendia o poder de Deus. Precisava Deus mandar um profeta para falar. Hoje, glória a Deus, que nós não precisamos mais disso. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você fala: Senhor, eu te aceito como meu suficiente Salvador, meu único e suficiente Salvador. Sabe o que você faz? Você traz consigo Pai e Espírito Santo contigo. A Trindade entra no teu coração. Automaticamente, o Espírito do Senhor se apodera de você. Através do Espírito de Deus. Aleluia. Por isso que muitas vezes você olha e fala: mas de onde me veio aquela força para seguir adiante quando me vi naquela situação? Muitas vezes nós olhamos para trás e aquele versículo fala assim: vede o que o Senhor fez por vocês, vede o que eu fiz por vós, e falar na grande congregação. Muitas vezes eu olho para trás e falo: Senhor, quando a situação está tão difícil, eu olho lá para trás. Então eu falo: Deus, como você andou já, hein? Aonde você chegou? E eu falo: se não fosse pelo Senhor. A palavra de Deus fala em Salmos dessa forma, Salmo 124. Se não fosse pelo Senhor, os nossos inimigos já teriam nos destruídos. Aleluia. Aleluia. Mas quando o Senhor está conosco, quando o Espírito de Deus está no nosso coração, o diabo tem que sumir da tua frente. As causas impossíveis têm que sair da sua frente. O problema tem que sair. A enfermidade tem que sair. Aleluia. Porque o Deus que você serve é um Deus grande. É um Deus que não falha. Quando você aprende o segredo de profetizar, aleluia, primeira coisa, o Espírito do Senhor vai sobre você. E o que é que o versículo fala? Então profetizarás. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós começamos a profetizar sobre o nosso lar, nós profetizamos sobre o nosso serviço, nós profetizamos sobre o nosso vizinho, nós profetizamos sobre a nossa família que está no Brasil, nós profetizamos sobre os nossos amigos. Aleluia! Quando o Espírito de Deus está na tua vida, você não para de profetizar. Você vê alguém padecendo, a primeira coisa é falar para essa pessoa: olha, confia em Deus. Confia em Deus, você vai sair dessa. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Quantas palavras bonitas eu recebo aqui todo domingo dos nossos irmãos, de vocês. Mas tem uma pessoa especial que é o pastor Watson. Acho incrível. Quando ele chega assim, ele vai no final do culto, como você está? Você está vendo? Cabeça firme. Você vai sair dessa. Aleluia. Você não tem ideia, pastor, o que essa palavra todo domingo vem na minha vida. É como se fosse uma injeção de ânimo. Pá! Aleluia! Eu sinto a minha fé fazer isso. Sabe por quê? Eu falo: eu sei que, nossa, sou eu que acredito nessa cura. Da mesma forma como eu vejo os nossos irmãos, a irmã Ana Maria, falar dessa forma: se precisar de mim, você sabe que eu estou lá, né? Irmão, pastora Fátima, quantas vezes me escreve na correria dela: Doce, como você está? Você está melhor? Se preocupa não, Jesus está cuidando, você vai sair dessa. Irmão, vocês não têm ideia do que é isso. O que é isso quando nós temos? Estamos passando pelo que está passando. Irmão Antônio, quantas vezes ele fala: vamos lá, você está firme? Vamos. Está tudo certo, vai dar tudo certo. Quantas vezes eu escuto isso? Palavras de profecia. Que talvez para vocês, não faz a mínima ideia. O mundo espiritual, a pastora Dulce, o que está fazendo. Se estamos aqui em pé, eu creio que primeiramente pela misericórdia de Deus, segundo pelas orações meu esposo, meu filho, mas sem dúvida nenhuma, pelas palavras e profecias que vocês têm programado todo domingo na minha vida. Muitas vezes durante a semana. Aleluias.
Irmãos, eu não sei passar isso para vocês, mas quando eu escuto isso, é como eu falo, é como eu sentisse como algo jorra dentro de mim. Tem uma palavra que fala que das fraquezas nós tiramos força. É nesses momentos que eu posso falar para vocês que, como Ezequiel teve medo, muitas vezes eu tenho medo, mas quando eu escuto uma palavra dessa, quantas vezes eu falo, Senhor, envia, Senhor, um pregador para que eu possa escutar a tua palavra. Muitas vezes quando eu estou de madrugada falando isso, o Espírito de Deus falou, mas para que você quer um pregador? Se você já tem pessoas na tua igreja que proferem palavras de vida para a tua vida. Oh, irmãos, você não sabe o que é isso. Por isso que nessa noite eu estou pregando sobre profecia. Talvez você, como eu falei, não se ache um profeta, mas vocês são profetas de Deus. Talvez vocês não estão vendo milagre, mas Deus está fazendo um milagre. Quantas vezes vocês estão falando com algumas pessoas que você não vê o que acontece depois, mas foi aquela tua palavra que hoje aquela pessoa está em pé. A palavra tem poder. Não perca a oportunidade. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, esse versículo vai se cumprir na tua vida e você profetizarás com eles e a tua vida será transformada. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento e eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu tenho certeza que vocês são profetas de Deus, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais. A mesma coisa que Deus talvez fez comigo, sabe, em termos de sensibilidade, às vezes, para ouvir as coisas de Deus. Talvez Deus quer fazer com vocês também, de uma forma talvez diferente. E que Deus possa estar aumentando isso no seu coração, te dando palavras de fé, palavras realmente que venha abençoar outras vidas, que venha de uma forma ou de outra fazer a diferença nos nossos dias. Palavras maravilhosas que Deus possa estar levantando, aumentando isso no teu coração. Senhor Jesus, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, Senhor, sentindo o teu Espírito aqui neste lugar, de uma forma tão especial, Senhor. Eu tenho certeza que tu, Senhor, estás ministrando, não somente no meu coração, mas no coração dos nossos irmãos. Pai, eu tenho certeza que tu nos separaste para ser profetas teu. Senhor, profetiza, Senhor, para transmitir a tua palavra, aquela palavra sábia, Senhor, aquela palavra, Senhor, madura, aquela palavra, Senhor, que tem peso, que chega na hora certa para quem está necessitando, aquela palavra sábia. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu te peço, como tu usou a Ezequiel, a Jeremias, a Elias, a Eliseu, a Isaías, usa as nossas vidas também para abençoar outras vidas. Senhor, queremos sentir essa transformação sobre nós. Oh, Pai Santo, que ao abrirmos as nossas bocas possa sair palavras de vida, meu Deus, palavras que transformem a nós mesmos e transformem também a vida daquele que vai ouvi-la, que vai receber esta palavra, Pai. Pai, eu profetizo em nome de Jesus a tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as causas impossíveis. Pai, eu profetizo a solução nesta noite sobre a enfermidade. Pai, eu profetizo a cura. Pai, sobre a fé, eu profetizo que
Cura, Senhor, cura, Senhor, cura essas vidas. Traz uma esperança, Senhor, aquele que está preso. Eu profetizo as tuas bênçãos, Senhor, sobre essas vidas. Vidas que não têm mais esperança, Senhor. Eu profetizo, Senhor, vida nova. Uma saída, Senhor, à liberdade. Oh, Deus. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, para aquelas pessoas que largaram a Ti. Senhor, para aqueles jovens que abandonaram o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, aonde estiver a mulher neste momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo algo de novo naquela vida. Que Tu possa trazer novamente aos Teus pés. E que Ele possa fortalecer novamente, Senhor, diante de Ti. E tantos outros jovens, Senhor, o Mário, Senhor, a Michele. Pai, em nome de Jesus, toca essas vidas, Senhor. Traz de volta o Teu rebanho. Traz de volta o Teu rebanho. Senhor, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, por cada um deles, por cada um daqueles jovens que foram ministrados, Senhor, por cada um deles, Senhor, traz de volta ao Teu rebanho. Vem estar conosco, Pai, em nome de Jesus, em que nós oramos. E já Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, porque eu sei que é fiel e verdadeira, e a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Eu tenho certeza que o nome espiritual algo nesta noite foi feito, porque eu tenho certeza, Senhor, que Tu és o Deus que trabalha, Senhor, sobre o sobrenatural, agindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, as nossas famílias, a cada um desses jovens que foram mencionados nas nossas orações. Gostaria de falar para o pastor Watson que nas minhas orações sempre eu lembro do Leandro e do outro rapaz. E muitas vezes eu me lembro dos acampamentos onde eles estavam lá com a gente. Vim orar e falar do Senhor. Traga essas vidas de volta ao Teu altar. Que eles possam estar firmes, Senhor. E tantos outros jovens que naquela mesma época hoje estão aí fora, infelizmente. Mas Deus tem colocado isso no meu coração para que oremos por eles, procuremos eles, para que o Senhor possa os trazer novamente ao rebanho. Que o lugar deles está preparado dentro da igreja, não foi tirado. Quando eu orava, Deus ficou com esse meu coração e falava: o lugar deles não está, não foi tirado. Eles só vão voltar. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos profetizar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Amém.